Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo, meditando na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nossa meditação de ontem era os segredos de família e hoje nós vamos dar continuidade. Nós vimos a forma como Absalão e como Davi reagiram inadequadamente em relação ao crime cometido contra Tamar. Nós terminamos ontem falando sobre o Salmo 39, versículos 2 e 3, que diz assim: enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito enquanto eu meditava e o fogo aumentava. Essas palavras de Davi no Salmo 39, 4 foram: mostra-me, Senhor. Abra o seu coração para Deus quando as emoções ameaçarem tomar conta de você. Pergunte a Ele o que fazer em seguida. Pode ter certeza que Ele dará escapes positivos para emoções dolorosas. Absalão errou ao ordenar que Tamar se calasse e não se angustiasse. A vergonha dilacerava. Ele minimizou o significado do terrível crime que ela sofreu. Tamar foi convidada a morar com ele, mas não foi para se abrir com o irmão. Ela foi relegada à desolação como uma morta-viva. Davi, a imediata descoberta da culpa de Amon diz muita coisa. A falta de caráter de Amon era bem conhecida e Davi devia ter lidado com Amon antes do desastre. Contudo, depois do estupro, o rei ainda se recusou a tomar qualquer atitude. Se Davi tivesse aplicado a sabedoria do Salmo 39 a tal tragédia, os desdobramentos poderiam ter sido diferentes. De que forma Davi reagiu? Vemos apenas uma descrição. Ele ficou irado. E o que ele fez em relação ao crime? Absolutamente nada. Por que Davi não assumiu o controle após sua tragédia familiar? Creio que o inimigo pode ter trabalhado em Davi assim, como trabalha em nós quando lhe damos brechas. A própria cumplicidade dele com o pecado o cegou para a necessidade de Tamar de encontrar escape para a dor e a vergonha que a atormentava. Satanás, ele utiliza o pecado e o fracasso tão eficazmente contra nós que mesmo depois de um sincero arrependimento, muitas vezes continuamos completamente incapacitados. Ele sussurra perguntas em nosso ouvido do tipo: como você ousa esperar a obediência de seus filhos depois do que você fez? Como você ousa frequentar a igreja de novo? Você não é um hipócrita? 2 erros não fazem um acerto. Se errarmos como pais, cônjuges, empregados, patrões ou líderes, devemos curvar-nos diante de Deus em completo arrependimento e perguntar a Ele o que devemos fazer para cooperarmos com a nossa restauração. Então, devemos total obediência às suas orientações. Restauração não significa que você não pode mais defender a verdade porque caiu e que deve suportá-la. O versículo 8 e 9 do capítulo 7 de Miqueias são 2 dos nossos prediletos que diz assim: não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor,
Suportarei a sua ira até que ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. E ele me fará sair para a luz e contemplarei a sua justiça. Miqueias 7, versículos de 8 a 9. Davi permitiu que sua queda o incapacitasse para liderar sua casa em justiça e retidão. Ele havia sido perdoado por Deus, mas não tinha escolhido viver como uma pessoa perdoada. Ele permitiu que o seu sentimento de culpa o desabilitasse moralmente como pai. O rei e sua família se saíram melhor se ele nunca tivesse caído, mas era impossível mudar o seu passado. Ele podia, entretanto, aprender com seus erros, tornar-se zeloso por justiça e influenciar o presente com Deus ao seu lado. Quando vocês ficarem irados, diz Efésios 4:26, não pequem. Não significa quando vocês ficarem irados, não faça nada. Deus é o amor, Deus é o autor. Ele nos energiza para reagirmos quando algo está errado. Davi precisava canalizar a sua ira e posicionar-se em relação ao crime que ocorreu em sua casa. Nenhum lar consegue ser mais fraco do que aquele que falta a autoridade. A ausência de um pulso firme é terreno fértil para o pecado e para grandes negligências. Nossa oração é que nós continuemos deixando o Senhor conceder-nos vitórias em nossas áreas mais vulneráveis e trazer luz nos pontos cegos na nossa vida. Ele é fiel e consolou milagrosamente muitas mulheres como Tamar. E nós podemos ver isso com os nossos próprios olhos, porque Ele é o nosso Deus. E assim como Miqueias 7, 8, 9, que não se alegre a nossa inimiga com a nossa desgraça. Embora tenhamos caído, nos levantaremos. Embora estejamos morando nas trevas, o Senhor será a nossa luz. Após termos pecado contra o Senhor, suportaremos a sua ira até que Ele apresente a nossa defesa e estabeleça o nosso direito, pois Ele nos fará sair para a luz e contemplar a sua justiça. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá!